porque a Bíblia cita livros que não são bíblicos, né? Sim. Em vários casos, né? O Antigo Testamento mesmo, a gente encontra uma variedade de passagens ali, mesmo no Pentateuco, né, na Torá, nos 5 primeiros livros, a gente encontra lá alguma história e que de repente o autor fala assim, por acaso isso não está escrito no livro das guerras de Yahvé? Aí você responde assim, não faço a menor ideia, tá? Se você está falando, né? Beleza. Mas assim, eu não faço a menor ideia de que livro é esse, porque hoje a gente não faz a menor ideia de que livro é esse, porque ele se perdeu, né? Mas é uma referência documental. Você tem o livro de Jachar, né? O livro do Justo. Você tem nos anais, no livro de Reis e Crônicas, principalmente, uma citação de anais, que são textos de corte, né? Os reis tinham ali os seus escribas que escreviam os feitos do rei, as proezas do rei, o que o rei fez de bom, às vezes, numa geração depois, o que o rei anterior fez de ruim, se você está querendo romper, né, condenar uma memória, né, como se diz a damnatio memória, que é uma técnica muito comum na antiguidade, né, para estabelecer o poder, é você criticar o que veio antes e que não faz parte da sua linhagem. Então, assim, esses livros, esses anais, essas crônicas reais, elas são muito comuns naquele contexto, na Babilônia, a gente vai encontrar isso, na Síria a gente encontra isso, em Israel e Judá a gente encontra isso também, né? E elas citam o tempo todo, falando assim, o resto da história do rei fulano de tal, você encontra no livro dos anais do rei de Judá. Hoje não encontra mais, porque isso aí foi perdido, né? Mas assim, eles citam, em várias passagens acaba aparecendo isso, né? E às vezes de forma implícita também. Então você tem textos na Bíblia que são trechos de outros textos, como por exemplo os textos ugaríticos, que são textos que foram encontrados na Síria em 1929, numa cidade que hoje chama Ras Shamra, né, mas na época era a sede do reino ugarítico, o reino de Ugarit, que fica acima de Israel ali, né, geograficamente. Foram encontrados textos ali por volta de mais ou menos 1200 a.C., final da Era do Bronze, e ali você tem uma referência, você tem um texto que é o Ciclo de Baal, que fala do deus Baal, que era um deus cultuado em Ugarit, e no Ciclo de Baal, Baal derrota um monstro marinho, que é chamado de Litan, e esse Litan é descrito como uma serpente. E aí você vai no livro de Isaías, agora eu esqueci, eu já tive isso aí de cabeça, mas se eu fosse chutar é 21, capítulo 21, versículo 7, mas difícil eu acertar assim de cabeça. Mas o versículo lá em Isaías, ele traz praticamente o texto lá de Ugarit, do Ciclo de Baal, no hebraico, né? Claro que troca a língua, né? É bem parecido o ugarítico e o hebraico, mas você tem lá as mesmas palavras. Fala assim, Yahvé derrotou, aí troca, né? Claro, Yahvé entra no lugar de Baal, derrotou Litan, só que no hebraico fica Leviatã, a serpente tortuosa, não sei o que, a serpente elusiva, alguma coisa nesse sentido. Mas há um paralelismo, né? Essa estrutura poética de paralelismo, se você fala uma coisa depois fala a mesma coisa de novo com outras palavras, que é muito comum ali nos textos semitas da região, tanto em Ugarit quanto em Israel, e você vê esse mesmo paralelismo, as mesmas palavras, transpostas de língua, claro, mas praticamente uma citação que Isaías puxa do Ciclo de Baal, ou que puxa de um texto que puxou do Ciclo de Baal, né? Não dá para estabelecer a conexão direta necessariamente, mas certamente há um extrato textual ali no livro de Isaías que remonta, né, a esse texto ugarítico. Então você vê também esse tipo de passagem, a questão do ciclo do cilindro de Ciro, que é um documento persa também, né, na verdade babilônico, mas dos tempos em que Ciro governava ali a partir da Babilônia, e você encontra paralelos disso muito próximos também nos livros de Esdras e Neemias. Então tem esses vários paralelos ali que a gente vê uma certa intertextualidade, né, entre os textos bíblicos e outros, né? Vendo nisso a gente percebe, né, que os autores da Bíblia estavam em contato com o universo textual ali, e isso não significa, né, porque geralmente o pessoal pega isso, os antifundamentalistas, às vezes meio fundamentalisticamente, fazem um exercício também que não é muito interessante, que é o de falar que então os caras plagiaram os textos de outros povos. Não é assim que funciona a história da cultura, né? Sobretudo nesse período e sobretudo em períodos de longa duração. Toda cultura ela está em contato com outras culturas e ela se apropria, né? Não maliciosamente, mas porque
é a vida acontecendo, É. né? Não são autores assim, esse autor é bom, gostei da ideia dele, vou colocar no meu livro e não vou contar para ninguém que eu fiz isso. Não, isso é uma mentalidade muito de copyright, de mercado editorial contemporâneo, tem nada a ver com a antiguidade. A antiguidade, principalmente nessa região do Antigo Oriente, é altamente intertextual. Os caras, existe um repertório literário e isso se repete em vários e vários e vários textos, né? Então, assim, quando o autor de Isaías pega lá o texto do ciclo de Baal, ou algum texto que remonta ao ciclo de Baal, ele não está fazendo isso plagiando, né? Espero que ninguém perceba aqui. Não, é o contrário, ele pega esse texto justamente porque o pessoal conhece. É para marcar o efeito polêmico dele de colocar Yahvé no lugar de Baal, que Yahvé é o verdadeiro Deus e não Baal, pelo menos para aquela região, né? Então cumpre o propósito retórico dele, que se ele estivesse fazendo aquilo escondido, né, não faria o menor sentido. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.